sintoma de que sua casa está precisando ser harmonizada são as manchas, infiltrações e mofos. O que acontece? Manchas, infiltrações e mofos, seja na parede, no teto, essas manchas, infiltrações e mofos, elas demonstram um desequilíbrio na parte hidráulica da casa. A parte hidráulica da nossa casa, ela está relacionada com desequilíbrios financeiros e desequilíbrios emocionais. E realmente, essa é uma forma da nossa casa se comunicar com a gente. Não verbalmente, mas ela sim se comunica através desses mofos, infiltrações e vazamentos. Essa parte hidráulica da nossa casa, ela demonstra desequilíbrios. E quando você encontra esses desequilíbrios, você começa a relacionar. Sabendo qual que é a causa dele, você começa a ver que existem ali desequilíbrios financeiros e emocionais. O segundo sintoma de uma casa que está desequilibrada, desarmonizada, são as quebras constantes de objetos. Então, uma casa onde, sem explicação, quebra um vaso, quebra um espelho, que as coisas quebram dentro de casa e, claro, uma vez ou outra, quando você esbarra, a gente não pode ignorar que existe a parte física. Se você bater num copo e ele cair no chão, o copo vai quebrar, obviamente. Mas quando as coisas começam com uma certa frequência e sem explicação quebrar, mas sem explicação as coisas quebrando, isso também é um sinal, um sintoma de que a casa está com um desequilíbrio energético. Porque o que acontece? Até isso acontece também bastante depois da limpeza. A gente tem as 4 etapas da harmonização, que é o método OLE: observação, limpeza, harmonização e intenção. Então, eu já ouvi muitas pessoas relatando que, depois da limpeza, quebrou algum objeto, quebrou um vaso, quebrou um espelho. Eu já recebi também mensagem de uma pessoa falando assim: Bruna, depois que eu fiz a minha limpeza, quebrou meu celular, inexplicavelmente quebrou a tela do meu celular. E o que acontece? Isso se dá por causa dos miasmas. O que são miasmas? É a gravação da energia que estava naquele espaço. Então, vamos trazer para um exemplo prático, né? Uma pessoa que fuma há 10 anos, fuma cigarro, né? Fuma cigarro há 10 anos e aí ela decide parar de fumar. Ela fala: não, a partir de agora eu não vou mais fumar. Eu entendi que isso não faz bem para mim, eu vou parar de fumar. Ela parou de fumar. No dia seguinte, o pulmão dela tá limpo? Não está limpo, infelizmente não. Por quê? Existem os resíduos de todos esses anos que ela fumou, que ela prejudicou a energia do corpo dela, né? Então, até o pulmão dela ficar limpo, ele vai limpando ao longo do tempo que ela para de fumar. Mas ainda existem os resíduos dessa energia que ela consumiu durante os 10 anos. Então, quando a gente limpa a nossa casa, quando a gente elimina as energias da nossa casa, ainda existem os miasmas, os resíduos daquela energia que passou tanto tempo ali. E aí, quando a gente mexe nisso, pode ser que esse miasma ele tenha um reflexo, que às vezes é quebrar um objeto ou outro. E aí, quando a gente fala isso, algumas pessoas falam: nossa, então eu nem vou mexer nisso, então eu nem vou fazer a limpeza. E aí, não tem cabimento. É igual uma pessoa falar: ah, mas eu vou parar de fumar e meu pulmão ainda vai ficar sujo, então eu não vou parar de fumar. Mas se você não parar de fumar, vai continuar ficando cada vez pior, até que pode chegar no momento que isso fique insustentável e venha a se tornar uma verdadeira doença que não tenha mais reversão. Então, quando você olha que existem de fato energias negativas na sua casa, o negócio é ir lá e limpar. Por mais que durante um tempo ainda existam esses resíduos, mas você precisa eliminar isso, né? Precisa pelo menos dar esse primeiro passo para eliminar essas energias. Mas está ciente que sim, não é você fazer uma limpeza que pronto, tua casa está harmonizada. Existem os resíduos, mas a harmonização, né? Os passos seguintes, a harmonização e a intenção, são justamente o que vão de fato limpar o espaço, limpar a energia, inclusive os resíduos, para você renovar a energia da sua casa. Mas entender que essa quebra constante de objetos, sim, ela pode representar um sintoma de que existe o desequilíbrio dentro da sua casa, tá? Esse é o segundo sintoma. O terceiro sintoma de que sua casa está desarmonizada, desequilibrada, são as doenças frequentes. Então, as pessoas dentro da casa ficam sempre muito doentes. Eu entrevistei semana passada uma aluna minha, Fabiana Honorato, e ela comentou: Bruna, eu conheci o Feng Shui porque eu estava desesperada. Eu tenho 2 filhos, um de 5 anos e uma de 2 anos e meio. E eles ficavam doentes
toda semana, eles só intercalavam. Uma semana era um, outra semana outro. Uma semana um, outra semana outro. E isso é um sintoma de que a sua casa está doente. E aí ela falou, de fato, quando eu fui olhar a minha casa e eu fui fazer a parte da observação, eu vi que na minha área da saúde, igual eu falei da acupuntura, né? No pontinho que ela encontrou lá da saúde, tinha até veneno de rato dentro da área da saúde da casa dela. Então, a gente tem que olhar para a nossa casa. Se tem pessoas ficando doentes, sempre gripadas, sempre com alergia, ou até problemas emocionais, problemas físicos, quebra um braço, depois quebra uma perna, depois é o filho, depois é o marido, depois é a esposa. Essas doenças frequentes, né, problemas de saúde frequentes, também são um sintoma, um sinal de que a casa está desarmonizada.